Oi, gente, boa tarde. A gente vai dando início aqui ao segundo encontro do Clube do Livro, o GRUGEPS, que a gente está trabalhando, né, o livro Visões do Feminino, a Medicina da Mulher no século XIX e XX. E hoje a gente vai ter uma discussão muito legal, com certeza, né? O Vlad já chegou aí bem animado, chegou foi cedo, não foi, Vlad? Já animado aí com a discussão, porque realmente também é uma questão polêmica. Eu acho que a gente vai viver esse mês, né? Essas 6 semanas de polêmica, porque tudo que a gente lê, com certeza, eu fico pensando, né? Quando eu vou lendo, meu Deus, né? Como isso deve estar afetando eles, porque eu que já estudo há muito tempo, estou afetada, imagina vocês que estão, né, caminhando ainda nessa formação. Então, eu queria, né, só revisar aqui. Oi, Vlad. É porque a professora falou dessa questão, né? A gente vai lendo e vai percebendo. E a gente percebe também que o quanto isso ainda é na nossa sociedade, o quanto isso ainda é predominante, o quanto isso ainda é enraizado, certos Isso. costumes, certos modos. A relação de poder ainda é uma relação muito forte. Isso, então assim, você vê a trajetória histórica, né? A gente está estudando muita história, a gente está estudando arte, história, né? Está vendo aí várias questões interessantes, e quando você vê que isso ainda acontece, você fica, né, espantado, né? Como é que tantos anos se passaram e a gente permanece ainda com alguns olhares. Então, só para contextualizar, né, lembrando que esse material aqui fica lá no YouTube, quem não está conseguindo participar fica à disposição para assistir depois, né? E hoje a gente está no encontro 2, que é o encontro que trabalha o capítulo da ciência obstétrica, né? A dinâmica da gente tem sido essa, né? Eu até queria reforçar que isso é o que vocês vão registrar no relatório de vocês, tá, meninos? Que vocês estão lendo esse livro, que vocês estão fazendo, né, fichamentos ou sínteses, né? Eu sei que vocês fazem aí a forma de registro de vocês, tá? E que estão refletindo, né, sobre essas questões que envolvem gênero, né, relacionado nesse momento à saúde da mulher, mas que, como a gente falou, a gente está estudando gênero, e gênero, na verdade, é uma compreensão muito mais ampla somente do que o sexo biológico, né, ou o binarismo, como a gente fala, né, de ser homem ou ser mulher, é muito mais amplo que isso. Então, vocês lembrem lá de registrar isso no relatório. E hoje a gente começa, né, aqui essa discussão tão importante, que claro que tinha que fazer parte do livro, né, e se ele fala de medicina da mulher, claro que a gente sabia que iria se falar sobre a obstetrícia, né, sobre essa área específica da abordagem médica, né, focada na saúde da mulher, abordagem médica de saúde, na verdade, né, porque a gente sabe que também nós temos, né, e nós somos enfermeiros obstetras, né, podemos aí nos tornar enfermeiros obstetras. E eu passo a falar para vocês, tá? Na mesma dinâmica, fiquem à vontade para abrir o microfone, o que vocês acharam interessante, o que é que chocou, o que é que marcou, né, o que é que na leitura aí que vocês fizeram suscitou essa reflexão sobre o que é a formação de gênero com base na área obstétrica. Boa tarde, professora. Oi, Eu achei alguns pontos interessantes. Na verdade, é bem abrangente esse capítulo, né? Ele fala sobre várias categorias, vamos dizer assim, que são as parteiras, os médicos, que mais na frente aparecem os cirurgiões também em cena, e no futuro do livro, né, que é o nosso atual, a obstetrícia. E aí, eu quero falar de início sobre o início de tudo, que eram as parteiras. O papel delas, que elas exerciam, de cuidar não só da mãezinha lá, na hora do parto, elas ajudavam nos preparativos, né, de higiene de tudo. E, na verdade, é meio cultural, né? E tem a parte, enfim, todos os tópicos lá, todas as obrigações que elas tinham, as parteiras, aí vem o ponto negativo, porque elas têm muito ponto positivo, mas aí vem os pontos negativos, que são a imprudência, questão das mutilações que ocorriam por falta de conhecimento, e, no caso,
eu achei mais interessante porque, assim, elas teriam que partilhar, elas partilhavam, né, compartilhavam dos mesmos ideais, cultura, rituais, crenças, e era voltado para a população pobre, inferior, né, socialmente. E que hoje, botando para o cenário atual, não são mais parteiras, né? Mas ainda existe a questão das curandeiras e de pessoas que moram em regiões mais restritas, que não têm o acesso à saúde e que procuram as rezadeiras, que procuram algum meio, né, de poder se cuidar mesmo não estando indo para a saúde. Acaba que se torna eu sei que é cultural, mas é uma barreira para a questão da saúde. E eu vou passar a palavra para um amigo meu, porque senão eu vou falar tudo. Oi, gente. Então, né, eu comecei a ler o capítulo, achei bem interessante o que a nossa sociedade aceita, né? Qual é o corpo, qual o comportamento. Quando surgem lá duas pinturas de duas mulheres grávidas, a gente vai percebendo, né, que a sociedade ela aceita um comportamento, ela aceita uma performance e a outra não. A mulher amamentando, aquela mulher sentindo prazer na amamentação, aquela mulher que se sente prazer na maternidade. E o outro quadro que era totalmente ao contrário. Era uma mulher que não demonstrava aquele sentimento de alegria, de afeição, de amor na hora da amamentação. E se a gente começa a comparar e ver o quanto aquele quadro, aquela pintura, foi bem polêmico naquela parte. Porque a sociedade ela não aceitava que a mulher ela fugisse daquele papel da maternidade, porque era o papel cabível a ela, era o papel que era dado socialmente. Então, tudo que fugia daquele comportamento era abominável, era criticado, não era aceito, não era bem visto perante a sociedade. E a gente vai percebendo que isso ainda se perpetua. A maternidade, ela ainda é muito romantizada nos dias de hoje. A gente tem sim que se debater sobre a maternidade real, uma maternidade que realmente se compara à realidade das mulheres, porque a gente vê essa romantização, a gente vê o que a nossa sociedade aceita, o que a nossa sociedade não aceita. E outro ponto, como a Tissulene mesmo falou e falou muito bem por Ventura, foi essa questão das parteiras. As parteiras, elas se preocupavam com aquela questão, não só na hora do parto, mas ela tinha aquela visão de fazer os preparativos, de fazer ervas, de cuidar no pós-parto, tinha toda aquela preocupação, até chegar à classe médica, que, porventura, eram homens, achavam que aquelas mulheres eram causadoras da morte materna, infantil, enfim, achavam que elas não eram capazes, subjugavam, e a gente começa a ver uma relação de poder. Essa relação que os médicos tinham, os conhecedores da ciência, os dominantes, achavam que as parteiras eram as causadoras da morte. E a gente começa a ver essa relação de colocar a obstetria, dizer como é que se deve desenvolver o parto, como é que o parto tem que ser. Começa aquela... Não, o pano, a classe ginecológica, essa parte da ginecologia, a gente vê que a mulher ela acaba perdendo espaço. O parto, ele acaba sendo algo bem mais padronizado do que algo normal, se é que eu posso dizer assim. O parto, realmente, aquele parto humanizado, aquele parto da mulher. E foi uma dessas reflexões que eu achei bem interessante, que é dessa padronização que ocorreu naquela época e que, infelizmente, acaba ocorrendo nos dias de hoje. Passo a fala para minha próxima companheira. Gente, boa tarde. Boa tarde, professora. Assim, como é interessante, né? Você conhecer, você buscar na história o significado de coisas que, como a professora bem estava dizendo no início, coisas que a gente vê hoje recentemente. Eu não sei se vocês entenderam assim, mas ao meu ver, esse capítulo
sobre a ciência obstétrica, ela me remete muito a uma disputa de território entre as parteiras e os médicos obstetras. Então, era uma constante disputa de quem dominava mais, cada um com seus saberes, né? Mas foi uma constante batalha, luta por espaço para dominar aquele território. Que os médicos, utilizando a ciência, eles tiveram muito mais armas, né? Nessa questão, nesse sentido, para eles conseguirem se sobressair com a medicina na obstetrícia. Como vocês bem falaram em relação à questão do cultural, o cultural ele é muito forte, ele é tão forte que hoje a gente vê resquícios super, né, presentes hoje em dia em relação a essa questão do pré-parto, do puerpério, dos momentos depois, né, do que vai ser feito, e tudo isso é influência de antigamente. As parteiras hoje em dia que ainda existem, né, como eles falaram, existe muita questão das aldeãs, né, é pouco que a gente vê, porque a medicina ela conseguiu se sobressair muito. Hoje em dia a gente vê essa questão da intervenção médica muito forte sobre a nossa sociedade. E uma coisa que deu muita falta e que eu senti muito forte foi onde está a opinião da mulher. Em nenhum momento se falou de algum questionamento das mulheres, que elas preferiam a presença das parteiras porque elas entendiam melhor, ou então elas preferiam a presença do médico porque elas se sentiam mais confiantes, com medo de alguma eventualidade no parto. Em nenhum momento a gente conseguia ver e consegue entender a percepção do que a mulher está sentindo naquele momento, né? A gente vê ali o que está sendo relatado, que os médicos eles procuravam mecanismos de como intervir, né? Porque os médicos eles interviam geralmente quando tinham partos mais complicados, né? Que eles utilizavam os instrumentais, e as parteiras não. Elas, como o Vlad estava falando, elas interviam naquela questão antes do parto, né, com ervas, com rituais, o preparo das roupas que as mulheres iriam utilizar, a alimentação que ela deveria fazer no pós-parto, durante, o cuidado. Só que, infelizmente, havia muita imperícia, e foi justamente a questão da imperícia, foi um dos argumentos fortíssimos que os médicos eles utilizavam para eles conseguirem se sobressair, né, em questão de domínio de espaço. E quando a gente para pensar, da onde surgiu, né, a obstetrícia, esse nome, essa palavra, e lá vem dizendo que a obstetrícia é aquilo, é entre mulheres, com mulheres, mas por que será que uma palavra dessa, uma profissão dessa, ela é dominada por um homem, né? Não existe a mãe da obstetrícia, existe o pai da obstetrícia. E são questionamentos que a gente vai se fazendo no decorrer do capítulo. Porque, por um lado, a obstetrícia ela é muito disputada, mas, por outro, é como se eles recuassem, porque, a priori, eles acreditavam que essa questão da obstetrícia, ela era vista como uma prática vil, né, inferior, por causa dos fluidos das mulheres, das impurezas, né? Mas, ao mesmo tempo, ela ao passar do tempo, né? Porque tudo foi uma questão de fases. Uma hora ela é vista dessa forma, outra hora eles queriam buscar territórios, e assim foi sucessivamente, como vem sendo até hoje. Tanto que, com o passar do tempo, eles foram aprimorando em questão de instrumentais que eles utilizavam, manobras, operações, como eles teve uma fase, né, que algo que, digamos assim, que ajudou como é que diz, meu Deus? Agora eu perdi a palavra. Algo que ajudou nessa questão das parteiras foi o pensamento literalmente de gênero que os maridos eles tinham sobre as mulheres, né? Os poderes que os maridos eles tinham, essa questão de se impor. Eles não gostavam da figura masculina, justamente para não mexer com a integridade das mulheres naquele momento, né? E tanto que chegou uma fase da medicina que era dessa forma, né? Me toque, mas não me olhe. Me toque, não me olhe. E é um dos quadros que ele expõe durante esse capítulo. E que, com o passar do tempo, com os estudos que eles faziam nos cadáveres, né, de gestantes, eles conseguiram provar muitas coisas que eles precisavam olhar, que eles precisavam analisar, e assim eles foram tomando espaço. Mas aquela questão, aquela imposição de gênero masculino conseguiu se sobressair tanto com a ciência como com a cultura.
do marido perante a mulher, do homem perante a sociedade. E é isso. Ok, gente, mais alguém? Vocês têm mais alguma consideração aqui com relação à questão da... A Fiamma trouxe vários olhares, realmente, né? Se a gente for atentar, realmente o capítulo, ele traz vários olhares no qual a gente observa a sobreposição, né, do gênero masculino sobre o feminino. Perfeito, Fiamma. Pode falar, Tsulene. De uma das colocações que ela falou, né, que, na verdade, as parteiras, elas não existe a mãe da medicina, e sim o pai. Mas as parteiras, elas tiveram um papel fundamental. Por quê? Porque no início, quando não havia questão paciente e médico, não havia o conhecimento por parte da categoria médica também, quem passava as informações eram as parteiras. Tem o lado positivo e tem o lado negativo, para todos os lados. Mas esse conhecimento foi passado por elas, delas para eles. Mas cadê o reconhecimento? Porque lá na trajetória do livro, ele fala sobre, ele expõe muito a questão delas não estarem aptas, a questão do ensino foi voltado só para os médicos e não para elas, né? O Estado tomou para si e achou que só os médicos deveriam fazer, foi o que eu entendi. E a questão Esqueci, gente, mas quando eu lembrar eu falo. Mas é isso mesmo, Sulene. Mas também eles vêm dizendo, né, em relação a essa questão da valorização do conhecimento das parteiras, né, que ainda surgiu escolas para as parteiras e tudo mais, mas foi algo que não conseguiu ser tão forte quanto o conhecimento médico, as escolas de medicina, porque as parteiras, no final, né, elas seguiram sendo auxiliares dos médicos, né? Assim, as parteiras, elas tinham aquela questão de um diagnóstico recente de gestação, que os médicos não tinham, mas eles passaram a se apropriar disso e procurar mecanismos de fazer com que isso se tornasse mais deles, né, do que delas. Vamos procurar outros meios aqui para sintetizar, para fazer com que isso seja cientificamente comprovado dessa forma. O que é que a gente pode fazer? Tanto que a questão com o passar do tempo, a anamnese, ela teve um valor relativo. Aí depois eles falaram sobre a questão do que para eles era um diagnóstico de certeza, né? Além do que a paciente ela estava falando, relatando ali o que ela estava sentindo, a questão da pelvis, né? A questão da palpação da pelvis. Segundo eles, a pelvis era o próprio laboratório da gestação, assim dito, né? Por esses médicos. Sem dúvida, claro que agradecemos muito o empenho desses médicos, né, da época, e é tanto que a medicina evoluiu bastante, nós nos beneficiamos disso hoje, mas em relação às parteiras e aos médicos e a questão do ensino, vai muito também de classe social, porque os médicos, geralmente, eles eram de uma posição superior do que elas. É tanto que cita que a maioria das parteiras eram analfabetas. Então, vem muito também de classe social. Pode falar. Assim, como a Tissolene já falou e a Fiamma bem falou, é muito fácil, professora, subjugar um conhecimento. É muito fácil eu, como um médico, como daquela época, um cidadão daquela época, subjugar e dizer, olha, isso aqui tá certo, isso aqui é errado. Mas se a gente pegar e a gente vai lendo o livro e a gente vê os capítulos anteriores, quem era que tinha o domínio da inteligência? Quem era que destinado para a política? Quem era destinado para o estudo? Quem tinha essas percepções, quem tinha o acesso realmente à educação? Sempre foi os homens. Então, isso é muito fácil eu chegar nas mulheres e dizer, olha, vocês são analfabetas, olha, vocês não sabem, vocês praticam muita imperícia, sendo que essas mulheres, elas tinham uma prática do senso comum, que era o que elas passavam para elas, o conhecimento que elas tinham. E sobre a educação em si, elas não tinham acesso, porque naquele tempo, o papel da mulher era cuidar do lar, era cuidar da casa.
Então, esse papel do homem acaba se tornando aquele mais acadêmico, aquele político. Tem muito essa relação também. E, em relação a gênero, a mulher não ter voz, a cultura, né, da época, que se seguiu por vários séculos, era que, vou colocar duas observações que tem no capítulo, que a mulher, a gravidez era vista como uma reabilitação feminina. Quer dizer, a mulher precisava ser reabilitada para aprender a ser mãe, para gerar, ou para aprender a ser mulher e se colocar no lugar dela. Né? Aí você fica a se perguntar. E na época dos romanos, a mulher era assessorada pelo médico da época, não era parteira, era o médico da época, e era voltado especificamente para a fecundidade, para fecundar, a mulher ser fecundada. Então, questão do gênero, a mulher é aquela mesma questão de sempre, inferiorizada, e ela só nasceu para ser mãe. É como o livro ele mesmo cita, né? O valor da mulher, o valor tá dela, dá herdeiros, dá filhos, dá continuidade. Exatamente. Procurar aquela classe. Eu acho, e tem muito um aspecto que eu também vi, é que as mulheres vistam como propriedade. As mulheres, elas não podiam se tocar, as mulheres tinham, os casamentos eram casamentos arranjados, eram coisas para você é da classe dominante, você vai continuar da classe dominante, e os meus herdeiros vão ser daquela classe, porque o papel da mulher é como objeto. O único papel seu é dar herdeiros e manter a integridade da família, a ética da família, manter aquela classe no poder. E no século XVII, a mulher acreditava-se, né, os médicos, os homens acreditavam que a mulher tinha um mal nela. Ela poderia influenciar as decisões daquele homem, ela poderia seduzir aquele homem a ele fazer algum ato que ele não queria. Quer dizer, a mulher é sexualizada de uma forma negativa, e enquanto, nessa época, as parteiras tomavam conta das mulheres, e os médicos não se apropriavam do cuidado da mulher, com uma das explicações é essa. Gente, perfeito. Maravilhosa aqui, né? Todas as colocações que vocês trouxeram, realmente são as questões que mais marcam, né, esse capítulo. Eu fiz aqui algumas observações, né, só para trazer aqui uma síntese, né, com relação ao que a gente viu, e aí o Vlad já mencionou essa questão da imagem, né, como a Atsulene também acabou de falar, a gente tinha uma imagem a ser recuperada. A mulher vista como esse ser, né, que precisava ser controlado, né, um ser que tinha dentro dela males, né, fúrias que precisavam ser amenizadas, né, e aí tem vários momentos que a gente viu isso lá no primeiro capítulo sendo trazido. Ela precisa ter uma imagem que leve essa marca, né, do angelical, né, da bondade, e aí que mais transmite isso do que a maternidade, né? Só que a maternidade, ela vem depois da gestação, né? E aí eles esqueceram que a imagem dessa mulher gestante é também uma imagem, né, de muito poder. Então, quando você vê a comparação entre essas duas obras de arte, né, a gente vê como existe essa contraposição, né, entre a imagem da mulher que é mãe, né, a mulher que amamenta, a mulher que cuida dos filhos, né, essa mulher dona do lar, apaziguadora do lar, né, como era essa a figura que queria se manter para a mulher, como o Vlad falou, e quando você olha para a gestante, né, nessa foto, nessa imagem, você vê o poder que é você gerar uma vida, né, o que é o poder de uma mulher maior do que esse, né, dela gerar uma vida dentro dela, e ela carregar por lá 40 semanas, né, como a gente sabe. Então, a imagem da sexualidade, porque dali você entende, né, a questão de que, óbvio, né, foi fruto de uma relação sexual, né, da entrega, dessa capacidade da mulher. Então, isso não era bem visto. Então, você vê como duas imagens que ambas retratam a questão, né, da maternidade em si, se a gente for pensar, mas quando a gente olha para a gestante, a gente tinha lá o oculto,
né, o invisível, né, o inalcançável até aquele momento, porque não existiam ainda muitos estudos anatômicos, fisiológicos, para entender o que era uma gestação, que acontecia com essa mulher durante a gravidez. Então, tudo que é desconhecido assusta, né? Então, a gente via muito esse olhar quando se pensava na maternidade, o que foi mudando, né, como a gente viu ao longo dos tempos, com os estudos focados na anatomia, na fisiologia, né, no estudo dos cadáveres, para o reconhecimento, né, nas mulheres que morriam de parto e iam lá se estudar como é que era a conformação do feto, né, como é que esse corpo tinha mudado ao longo da gravidez, o que não era possível, claro, né, com a mulher ainda em vida. E aí vocês viram como era marcante, na verdade, né, a gente pensar assim, como é que a gente hoje tem uma categoria que é marcada, a gente falou isso até na reunião passada, né, uma categoria que é marcada pela figura masculina. Toda mulher quer um obstetra homem, né, a maioria delas quer um obstetra homem, ela nem vai atrás de uma obstetra mulher, porque a gente, né, tem aquela concepção de que, não, mas é porque o homem sabe mais, né? Tem ainda isso no imaginário das mulheres. Então, é um absurdo se a gente for pensar o quanto que a gente tem, né, de mulheres obstetras, né, de enfermeiras obstétricas hoje, que são grandes referências na área, mas a gente ainda tem isso muito no imaginário. Então, quando você se depara com isso, você fica, mas de onde é que tiraram, né? Que é o homem que sabe mais, que é o homem que vai conseguir atender melhor uma gestação, um trabalho de parto. A gente viu isso ao longo da história, né? Então, um evento que era de mulheres, para mulheres, com mulheres, né? Eram lá mulheres da comunidade, eram pessoas da família que estavam próximas, o homem, né? Eu achei até essa imagem. Quando participava, porque nem todos participavam, né? Existia esse distanciamento lá da figura masculina, exatamente porque era um evento de mulheres. Então, o que é que o homem ia lá fazer metido no meio, né? Eu não sei se vocês já assistiram, tem uma série inglesa, né? Midwifery, que é exatamente sobre isso, né? Eles mostram como é que era o atendimento ao parto na Inglaterra, e a gente via isso. A mulher entrava em trabalho de parto, chegavam as parteiras, o homem, corria, né? Não era lugar para ele ali. E a gente foi vendo isso se inverter. E essa discussão no capítulo, como vocês também muito bem trouxeram, é marcada pelo domínio do conhecimento. Então, eu acho que fica também essa dica para a gente, né? Eu, pelo menos, entendo também isso como um aprendizado para nós. A gente precisa aprender que a gente marca o nosso território, que a gente ganha o nosso espaço quando a gente tem conhecimento. Porque foi isso que aconteceu. Os homens, o Vlad falou perfeitamente, Vlad, olha a sua sacada assim, ó, mágica. Poxa, né? Como é que a mulher vai estudar se ela tem que estar devotada ao lar, se ela tem que estar devotada aos filhos? Hoje eu vou dar aula já sobre isso, Fiamma. A gente vai falar sobre essas diferenças, né? Como é que a gente pode esperar os mesmos resultados, né? Que a mulher consiga grandes feitos se ela tem que lidar ainda com essas demandas hoje? Imagina nos tempos antigos. E você falou perfeitamente. Como é que essas mulheres iam estudar? Elas aprendiam na prática, enquanto os médicos aprendiam estudando, né? Enclausurados nos laboratórios, fazendo as autópsias, depois é que avançaram para a clínica. Então, a gente precisa também aprender isso. A gente só vai conseguir se sobressair quando a gente entender que é o conhecimento que faz isso, porque foi assim que eles ganharam o espaço na obstetrícia, né? Podem falar. Eu não vi quem foi que levantou a mão primeiro, perdão. Então, professora, é porque a professora levantou essa questão do conhecimento, né? E que as mulheres, hoje em dia, elas ganharam muitos espaços. Eu realmente concordo. As mulheres ganharam espaços até, tipo assim, estão ganhando espaços. Mas a que ponto? A que ponto a nossa classe hemogênica vai permitir? Porque as mulheres hoje, elas trabalham, as mulheres, elas têm esse direito de trabalhar, mas ainda assim elas continuam fazendo dupla jornada de trabalho. A mulher, ela tem que trabalhar, a mulher tem que cuidar da casa, a mulher tem que cuidar do marido, a mulher tem que se cuidar, a mulher tem que ser bonita, a mulher não pode desleixar. A mulher, ela tem essa questão de uma cobrança social sobre ela. E a gente vai entendendo isso, que as nossas relações de poder ainda não mudaram. A gente ainda tem que mudar bastante coisas. Porque o marido, ele também ajuda em casa. Ele não ajuda, é a obrigação dele fazer. Não é só da mulher. Mora 2 pessoas no lar, são 2 pessoas que moram lá. Mas essa atribuição é dada apenas para a mulher. E a gente consegue ver isso no reflexo da nossa sociedade até hoje.
pelo menos eu conheço pessoas, eu tenho amigas, eu tenho famílias que ainda são assim. Perfeito, amigo. Perfeito. Assim, vamos tirar assim para uma vivência atual. Eu vou me colocar na situação, né? Eu estudo, eu trabalho, eu sou mãe, tenho filho, tenho marido, tenho casa, tenho tudo. Mas se eu for Somos por um duas, ponto viu? Só de não tenho marido. pronto. Mas assim, para mim, ao meu ver, se eu for analisar a situação, para mim, digamos que eu tenho uma certa dificuldade em tudo, porque eu tenho que, de certa forma, tenho que dominar tudo, tenho que cuidar de tudo, o menino quando chora, o menino quando quer mamar, a menina quando quer tomar banho, é tudo para mim. E mesmo assim, eu preciso conciliar tudo isso para que eu consiga me sobressair daquela forma que eu quero, para que eu consiga me impor, para que eu consiga o emprego que eu quero, para que eu consiga concluir os estudos da forma como eu pretendo que seja, da forma idealizada para mim. Então, para mim é uma certa dificuldade. Para ele, não, ele tá trabalhando no emprego dele, ele tem facilidade, tem contato, os meninos não vão atrás dele para perturbar o juízo, entre aspas, né? Digamos assim, que de uma certa forma, para que a mulher ela consiga se sobressair, ela precisa sim. E nisso é como eu até falei anteriormente, na primeira fala que eu até disse, para você ver, como mais do que ciência, a cultura, ela é muito forte, ela prevalece muito. Por quê? Porque hoje a mulher, ela tem acesso à ciência, a gente está podendo estudar, a gente está podendo conhecer, mas é muito forte a questão cultural. E eu tiro isso, é como eu estou dizendo para vocês, da vivência que a gente tem. Eu sou mãe, tenho filhos, as meninas também, a professora, a Tsulene. A gente sabe como é, a gente sabe como é difícil a gente ter que muitas vezes abrir mão de muitas coisas e muitas vezes não poder abrir mão, a gente ter que conciliar sim, para poder conquistar aquele espaço, para poder conseguir aquilo que a gente tanto almeja. Nunca partimos dos mesmos pontos. Exato, exatamente. Eu quero falar fazer uma observação, assim, é mais assim, voltado para uma curiosidade, porque no capítulo em si, ele não cita esse tema, mas pela imagem que está em tela, né, sobre o evento do parto, do que era o parto, se vocês pararem para analisar o capítulo todo, a mulher sofre violência obstétrica a todo instante, tanto por parte dos médicos, cirurgiões, parteiras. Isso só foi predominar, ser menos predominante agora já no século XX. E não quer dizer que não aconteça, mas se for parado para analisar, pela própria imagem, você já puxa que ela está sofrendo ali uma violência obstétrica. É aquela questão, né? A gente não consegue perceber a voz da mulher naquele momento. Em nenhum momento a gente consegue ver durante o capítulo as mulheres elas relatavam que sentiam muitas dores e que elas preferiam que fosse dessa forma, ou que tal posição seria melhor, ou que a presença das parteiras durante tal momento as deixariam mais confiante, ou a presença do médico, né? Os cirurgiões que elas diziam faziam com que elas se sentissem mais confortáveis. A gente não vê essa questão de sentir o que a mulher sentia, né? Era justamente aquela questão, era aquela disputa de território, assim, quem predominava mais, o médico ou a parteira. É porque também houve aquela questão, né, daquela padronização. Os médicos, eles, naquela época, eles alegavam que as parteiras, elas não tinham as práticas adequadas, elas não tinham aquele manejo. E eles começaram a padronizar de como o parto deveria ser e deveria acontecer. E isso ainda se perpetua até hoje. Minha irmã mesmo, quando teve a filha dela, o médico alegou para ela que se ela quisesse ter um parto normal, ele não ia ser o médico dela porque ele não tinha tempo. E o melhor parto para ela, a indicação que ele dava, porque ela, segundo ele, ela não tinha passagem, era o parto cesariano. E são coisas que vão refletindo na vida da mulher até hoje, porque há uma padronização ainda, sabe? Eu acho que vocês, como mulheres, em algum momento, inclusive as três são mães, devem ter passado por uma situação de violência obstétrica. Vlad, a Fiamma completou, né, complementou o que você disse, e agora eu vou complementar o que você disse. Referente à violência obstétrica, como está inserido na cultura nossa,
Há 15 anos atrás, quando eu fui mãe, eu sofri violência obstétrica, e detalhe, meu parto, quem realizou foi uma mulher, foi uma médica feminina, do sexo feminino. Então, você vê que não ainda está enraizado, não é a questão dela ser mulher ou se ter sido homem, independente disso, acontece. Exatamente, gente, né? Então, essa formação, né, da questão do gênero, como vocês falaram aí muito bem, perpassa todos esses aspectos. E aí, novamente, né, frisando que o que é também muito marcante é a questão do domínio da técnica, quando os médicos, né, os obstetras, eles começam a conhecer mais sobre a fisiologia do parto, né, sobre a anatomia da mulher, né, o entendimento lá do mecanismo do parto, eles passam a querer, óbvio, dominar. Então, é do humano, né? Quando a gente desconhece, a gente quer conhecer, que é para poder a gente controlar. A gente ainda tem muito medo, né, do desconhecido. Vocês, com certeza, têm esse sentimento aí quando se preparam para ir para campo de estágio, por exemplo, vocês ficam pensando, que será que eu vou me deparar, né? Eu tenho que saber, eu tenho que prever o que é que vai acontecer. E o parto, ele era um fenômeno imprevisível, né? Se viveu por milhares e milhares de anos, as mulheres pariam sozinhas, pariam com as parteiras, mas, claro, havia situações que eram, aconteciam insucessos, né? Ocorriam lá mortalidade, e é claro que esse fenômeno ele passou a ser temido. Então, quanto mais a gente puder controlar, quanto mais a gente puder manipular, intervir para que a coisa não aconteça da forma não esperada, melhor. E foi isso que fez com que os obstetras ganhassem, né? A valorização da intervenção. Então, eu vou salvar mais vidas, quanto mais eu fizer, né? E quando, na verdade, a obstetrícia é o se abster, né? Você não manipular. O que eu posso fazer ali é segurar, é avaliar, é acompanhar. Então, essa mudança do paradigma obstétrico, né, que fez a gente sair das nossas casas, das nossas aldeias, para ir parir no hospital, fez com que a figura masculina, né, fez com que a figura do médico obstetra, ela ganhasse poder sobre um fenômeno que era fisiológico, puramente feminino, no qual a protagonista era a mulher. Então a gente tira o poder dela, né, já que existe também esse aspecto da dominação, eu vou tirar. Você tem que ser controlada, você tem que ser um corpo dócil, né? Como vocês viram lá, muitas falas de Foucault, também é um grande estudioso das questões relacionadas à clínica, né, e à medicina, e aí ele fala, eu tenho que te controlar, né, eu não posso deixar um evento como esse ganhar proporções sozinhos, e quem é que vai fazer isso? É o obstetra. E as parteiras que eram, né, as grandes, as maiores profissionais que assistiam esse processo passaram a ser somente as auxiliares. E a mulher que era a grande protagonista do processo, né, e era temida por conta dessa força toda que emana dela, passou a ser controlada. E hoje a gente entrega, né, os corpos aos profissionais, como o Vlad falou, todas nós passamos por violência obstétrica, a Tissulene, né, sem nem saber o que era violência, hoje se entende violentada. Eu, uma profissional, fui violentada, né, sofri violência obstétrica, então isso não está livre, nunca viva isso, tá, Tissulene, de você achar que é porque você não sabia, né, que as coisas teriam sido diferentes. Eu, com todo o conhecimento que eu tenho hoje, eu sofri violência obstétrica, né, eu guardo essa marca eternamente, né, do que eu passei, da forma como eu fui tratada, da forma como eu ouvi os profissionais falar, e você está ali numa situação de vulnerabilidade intensa. Então, esse capítulo, né, aqui foi o último ponto, e vocês já trouxeram, eu acho maravilhoso essa conexão, né, a Tissulene não está nem no capítulo, na verdade está, ele tanto nasce que a gente tem as mesmas percepções, né, e aí antes... E diretamente, né? Antes mesmo de você falar sobre isso, eu já tinha pensado, né, então o que é violência obstétrica, o que é esse poder que o profissional exerce sobre a mulher ainda hoje, independente se ele é um profissional do sexo masculino ou feminino, como você falou, você foi atendido por uma obstetra mulher, não importa, né? O poder ele não está no sexo, o poder está na categoria. Então, esse desenvolvimento, né, da categoria, lógico, né? Nós temos maravilhosos obstetras, gente. Ninguém está aqui querendo, né, relegar a categoria médica e todos os benefícios que a medicina trouxe. A medicina salva milhares e milhares de vidas diariamente, né? Mas a gente precisa entender também os outros papéis, né? E aí, como a Fiamma falou brilhantemente, em que momento a mulher foi ouvida, em que momento ela foi perguntada com quem que você quer estar no momento do teu
parto, né? Com quem que você quer que segure seu bebê? A gente não vê isso ao longo da história. É essa docilização do corpo da mulher que é marcante, e a gente vai ver isso ao longo do livro inteiro, né? A mulher dócil, a mulher controlada, é a mulher que tem que ser manipulada, ela pode, né, ser manipulada. E uma frase muito usada em relação à violência obstétrica é aquela do médico, independente do sexo, dizer: ah, não chore, por que você está chorando? Por que você está gritando? Não está doendo, não doeu na hora de fazer. Isso é muito humilhante. Infelizmente, essa questão da cultura, né, de como eles agiam, a conduta que eles tinham com as mulheres, ela, apesar de hoje em dia a gente ter toda aquela movimentação sobre a humanização da importância de como isso deixa aquelas mulheres naquele momento mais empoderadas, mais confiantes, de fato sendo a maneira correta de se agir, ainda hoje a gente sofre com resquícios, sim. Hoje em dia tem mulheres que sofrem violência obstétrica, sim. Eu lembro de documentários super interessantes, aqueles que até a própria professora Silene indicou para a gente assistir, disponível na Netflix, sobre o renascimento do parto, onde a gente escuta, a gente ouve depoimentos de mulheres que sofreram bastante, em momentos, assim, recentes, né? Recentes é algo que a gente está vivendo agora, e que são situações que são completamente evitáveis. Hoje em dia a gente tem conhecimentos, a gente sabe como a gente pode lidar com aquela situação, o que pode favorecer em ajuda àquela mulher naquele momento. Então, assim, a gente tem muitos mecanismos, mas infelizmente essas questões enraizadas ainda no pensamento de muitas pessoas, elas continuam levando para si. E não é só a violência obstétrica, ela não só agride a mãe na hora do parto, ela também pode prejudicar a criança, tanto no desenvolvimento neurológico por alguma manobra que seja feita, como pelo descaso de ter que esperar mais, tá passando o horário do parto, a mãezinha não tem a passagem, e aí a gente faz o quê? Ou a gente força ou faz uma cesárea, ou vamos esperar, enquanto a criança está lá. Pode estar em sofrimento fetal, né? Enfim, N possibilidades que a criança possa sofrer as consequências daquilo. Isso mesmo, gente. Então, acho que isso encerra. Não sei se vocês têm mais alguma consideração, né? Eu acho que a gente conseguiu trabalhar aqui muito bem os aspectos do capítulo. Eu queria que, antes da gente encerrasse, né, já deixasse aqui marcado que o próximo capítulo ele vai falar da ciência da mulher, né, da ginecologia. Então, a gente tem aí mais um capítulo para leitura, né, para ver como é que se deu novamente, né, essa questão da formação do gênero, né, do domínio sobre os corpos, né, domínio sobre os corpos femininos, e o nosso encontro é próxima segunda-feira, tá? Eu queria que a gente também, aproveitando, tá? Deixa eu só finalizar aqui, né, a gravação, porque aqui já é uma demanda específica nossa. Rapidinho.